Tomar o púlpito e falar então do ministério, fazer as apresentações, fazer as divulgações. Som? Eu liguei. Som? Então vamos nós. Então, vamos orar então, tá? Convido os irmãos que fiquem em pé que nós vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, por essa noite que estamos aqui reunidos como seus filhos, Senhor, para adorar e bendizer o teu nome, amém, Senhor. Pois só o teu nome é digno de adoração, Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor, por esses cânticos que tanto nos edificaram agora, Senhor. Que o seu doce nome, Senhor, que foi pronunciado, Senhor, que trouxe alegria e paz para os nossos corações, Senhor. Que o Senhor, quando estendeu a sua mão para cada um de nós aqui, nos transformou e nos tocou. E agora, Pai, eu peço que o Senhor me tome nas suas mãos, amém, e me use, Senhor, para a exposição aqui da tua palavra, amém, Senhor. Ó Pai, eu peço que abençoe essa igreja aqui nesse bairro, Senhor. Que ela continue firme pregando o Evangelho, Senhor. Amém. Que muitas pessoas, Senhor, venham a Ti, Senhor, através dessa igreja e do ministério do pastor Márcio, nosso amigo de longa data, Senhor. Abençoe a vida dele, o ministério e cada área da sua vida. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, fica conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ainda em pé, vamos ouvir a leitura da palavra, depois poderão se assentar. Salmo 119. Tá, ok, obrigado. Nós vamos ler a partir do verso 33 até o verso 40. Salmo 119, 33 a 40. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Amém. Que Deus nos abençoe. Depois os irmãos podem sentar. Crise de sentido superada. O jovem Anderson, quando aos seus 18 anos, estudava no colégio Alfredo Westin Jr., lá na cidade de Presidente Bernardes. E como muitos adolescentes, ele tinha uma crise de sentido na vida dele. Por que nasci? Por que eu estou aqui? Qual o sentido verdadeiro da vida? E ele era um rapaz muito curioso e estudioso, e ele passava horas e horas na biblioteca da cidade, lendo livros de filosofia. Lia, e não encontrava nenhuma resposta para nada. Não havia sentido nenhum. Aí, passado um tempo, ele foi convocado para servir o exército. E veio aqui para São Paulo para servir o exército. E aí essa crise existencial dele só intensificou, porque ele estava sozinho, longe de todo mundo. E aí o companheiro dele foi o Novo Testamento dos Gideões Internacionais, que ele recebeu quando estudava nesse colégio Alfredo Westin Jr., lá em Presidente Bernardes. Ele não tinha dinheiro para comprar livro, para nada, então ele ficava lendo o livrinho, o pequeno livrinho. E ficava horas lendo o livrinho. Todo horário de folga dele, ele ia ler o livrinho. E pouco a pouco, o Espírito Santo do Senhor foi falando no coração desse homem. Ele relata, um dia em viagem, voltando para casa, quando se deparou na passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 27 a 32, que diz assim: seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos.
Porque se em lenho verde fazem isso, o que será no lenho seco? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. Essa palavra tocou fundo no coração do jovem Anderson. Ele disse, preciso seguir Jesus. Ele teve um encontro marcante, sozinho, dentro do ônibus, lendo o Novo Testamento. Teve um encontro marcante com o Senhor Jesus Cristo. E o impacto foi tão grande que o jovem Anderson teve um chamado pastoral, e hoje ele é o reverendo Anderson Yancos de Souza, que é pastor em Santa Catarina, na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E tudo começou com a singela leitura da palavra de Deus. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Mas quem são os Gideões internacionais? Nós somos o braço estendido da igreja. Nós vamos aonde a igreja não pode ir, mas em nome dela, representando ela, levando a palavra do Senhor à população que tanto necessita conhecer o Evangelho e conhecer as belas palavras de vida que nós cantamos agora há pouco. Nós somos uma ONG internacional que é formada por homens de negócio cristãos, acompanhados de suas esposas, cristãos crentes, né? De diversas denominações evangélicas, e temos um único objetivo: ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. E nós atuamos de 3 maneiras. Primeira maneira que nós atuamos, nós fazemos a chamada associação. O que é isso? É exatamente isso que eu acabei de comentar. Crentes de diversas denominações evangélicas. Eu também, por coincidência, também sou presbiteriano, mas os irmãos aqui são na Igreja Evangélica de Vila Iara. Ou seja, crentes que têm igrejas que têm os mesmos fundamentos de fé, que creem que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Igrejas que creem que a salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Igrejas que entendem que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Juntos, aquilo que uma denominação sozinha jamais iria conseguir fazer, nós fazemos isso, estamos em 200 países, e justamente a nossa grande força é essa união, porque nós temos um objetivo único, que todas as denominações cristãs têm, que é justamente levar as pessoas a Cristo. A segunda forma de atuação, nós falamos que nós somos exortados a dar bom testemunho e ao evangelismo pessoal. A gente internamente adquire um material desse, do nosso campo. Para os homens é dessa cor, para a mulher é lilás. E as pessoas que nos são próximas, nós conhecemos, que nós somos exortados a fazer um evangelismo pessoal para cada um. E por fim, nós fazemos as grandes distribuições em locais estratégicos, previamente autorizados, em que há grande circulação de pessoas, em grande quantidade. Inclusive o nosso carro-chefe é esse pequeno exemplar azul aqui. Nós vamos em escolas, hospitais, universidades, repartições públicas, quartéis do Exército, da Força Pública, presídios, enfim, vários lugares previamente autorizados. No nosso ministério tem uma marca dele que ele é muito organizado. Nós temos que seguir uma norma específica e a gente é autorizado em determinado lugar, a gente não pode fugir do manual. Então nós vamos nesses locais, e afinal de contas nós somos responsáveis por esse material. E a gente tem que cumprir a ordem de quem nos arregimentou para esse trabalho. Nós vamos nesses locais fazendo essas grandes distribuições. Para que os irmãos tenham uma ideia do alcance do nosso ministério, no mundo todo nós já imprimimos e distribuímos Bíblias em 99 idiomas diferentes. O Ministério Gideônico existe desde 1899 nos Estados Unidos, aqui no Brasil em 1958. As distribuições começaram em 1908. Então, desde o início até a data de hoje, nós já ultrapassamos a marca de 2 bilhões de exemplares. No mundo todo. Só aqui no Brasil, nós estamos perto de chegar nos 190 milhões. No último ano, no mundo todo, foram feitos cerca de 80 milhões, e aqui no Brasil, 6 milhões 850 mil. E tudo isso foi possível, porque
Porque nós demos um passo de fé e nós cremos numa promessa que está na palavra do Senhor, lá no profeta Isaías. Vamos lá no profeta Isaías, capítulo 55. O verso 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor jamais volta vazia. Ela cumpre sempre o propósito que Deus quer. Nós acabamos de ouvir o relato do pastor Anderson, que, assim, singela leitura da Bíblia. Ninguém pregou para ele. Ele leu a palavra do Senhor, o Espírito Santo falou ao coração dele, e ele foi transformado. A palavra de Deus por si só é capaz de transformar vidas. E não para por aí. Ela tem até um efeito multiplicador. Eu soube de um relato que aconteceu nas Filipinas. Um jovem, na porta de uma escola, recebeu um Novo Testamento como esse, lá nas Filipinas. Esse jovem recebeu, se converteu, casou-se, teve um chamado pastoral, se tornou pastor. Os filhos foram pastores também, os netos pastores também, e essa família nas Filipinas plantou 500 igrejas. E tudo começou com uma pequena sementinha. Então tem um efeito multiplicador. Quando nós saímos a campo para distribuir, nós não temos a menor ideia do que vai acontecer, mas o Senhor o sabe. E Ele sabe exatamente por que nós fomos naquele dia, para quem nós vamos entregar e o que vai acontecer com aquela palavra que foi deixada. Às vezes, a gente até deixa num local estratégico, por exemplo, num quarto de hotel, num leito de hospital. Mas o Senhor sabe exatamente o propósito de ter ficado lá. Ele sabe quem vai pegar, quem vai ler, ou até quem vai rejeitar, infelizmente. Ele sabe tudo. E confiado nessa promessa, que a palavra do Senhor não volta vazia, a gente sabe que tem resultado, que nós semeamos com abundância a palavra do Senhor. Eu vou contar mais uma história muito interessante a respeito da regeneração através da palavra. O jovem João Bosco, ele foi criado num lar católico. E apesar de católico, a família era muito temente a Deus. E o pai dele tinha um sonho que ele virasse até padre. Mas ele nunca foi padre, né? E ele conta que ele participava das atividades da igreja e tal, e herdou da família paterna esse temor a Deus. Que foi desenvolvendo a vida dele. Aí na fase adulta, ele foi trabalhar em Salvador, numa determinada empresa. E para ir trabalhar, ele ia de ônibus fretado para a empresa. E sentava ao lado dele um irmão nosso, eu não sei qual denominação, mas também protestante, chamado Bira. E ele resolveu provar para o Bira que a Igreja Católica era a única correta, que é a única fundada por Jesus Cristo. Aí na conversa, o Bira foi muito habilidoso, falou, olha, se você me provar na Bíblia que a Igreja, os seus dogmas católicos estão corretos, eu até mudo de igreja. Claro que não dava, né? E ele tinha ganhado de alguém, ele não disse de quem, um Novo Testamento. Então ele começou a ler o Novo Testamento. O João Bosco começou a ler, foi lendo, e pouco a pouco, ele foi sendo impactado pela palavra do Senhor. Ele relata, quando ele chega, vamos lá no livro do Apocalipse, no capítulo 10, é do 8 ao 11, que diz assim, a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele então me falou, toma-o e devora-o, e certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel, porém o comi e o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa passagem ele entendeu que não bastava ser um mero leitor. Ele gostava de ler, ele tinha que ser um praticante da palavra, ele tinha que cumprir o que estava na palavra.
Aí um dia ele foi na igreja dele, e foi falar com o padre dele. E começou a conversar com o padre e falou: padre, eu estava reparando, quando tem as missas aí, todo mundo fica se ajoelhando diante de imagem. Na Bíblia não deixa fazer isso. Não podemos ter ídolos. Aí o padre objetou: claro que podemos ter ídolos. Afinal de contas, eu mesmo sou devoto de São Francisco. Aí ele continua: mas escuta, na hóstia não é o momento em que, em tese, pelo menos Jesus Cristo estaria presente? Por que nesse momento o pessoal não se ajoelha? Aí o padre falou: mas se eu for falar isso para o povo, você até tem uma certa razão, o povo vai desanimar, vai sair fora. Aí ele falou assim: não, espera um pouco, padre. Na Bíblia está dizendo que conhecereis a verdade vos libertará. Não é assim, não. Aí o padre virou assim para ele e falou assim: João Bosco, você está parecendo um verdadeiro protestante, seu lugar era com eles, não é aqui. Daí ele virou assim para o padre: o senhor tem toda a razão, fui. Ele foi embora, procurou uma igreja evangélica, ele se batizou, ele disse que procurou uma igreja batista, e hoje ele é pastor de uma comunidade evangélica chamada Cristo Vive, na cidade de Crato, no Ceará. E tudo começou com a singela leitura da palavra de Deus. Mas vocês vão estar me perguntando: irmão Cristiano, o que você veio fazer aqui nessa noite? Tá, vim rever meu amigo reverendo Márcio? Não fiz isso não. Além disso, tem um motivo muito mais especial. Eu vim fazer um triplo desafio para essa igreja. E como o Gideão gosta de Bíblia, todos os desafios vão estar baseados na Bíblia. Então vamos começar com Colossenses capítulo 4. Vamos ler o verso 2 e o verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Meus irmãos, o Ministério dos Gideões Internacionais é um ministério que é essencialmente espiritual. Nós precisamos muito da oração da igreja. Nós entendemos a necessidade de oração, tanto que os Gideões se reúnem semanalmente para orar. Nós temos um compromisso semanal, de modo geral, são as segundas-feiras, a gente se reúne para orar. Mas a gente entende que é pouco. Nós queremos que a igreja esteja orando conosco. Então, o principal motivo da visita dessa noite é que nós queremos que a igreja presbiteriana aqui do Jaraguá ore conosco, esteja orando conosco, considere-nos como um braço missionário dessa igreja e estejam intercedendo conosco. Nós precisamos muito das orações da igreja. Aqui no Brasil, nós temos liberdade de culto, podemos fazer o culto aqui tranquilamente. Mas existe uma perseguição, e ela é velada. Para que os irmãos tenham uma ideia, nas escolas, quando nós vamos, volta e meia, nós somos barrados na escola, que eles alegam: não, o país é laico. E laico não está dizendo, não é igual a ateu. Laico é: não tenho religião oficial. O pensamento é livre, eu posso manifestar o pensamento. Mas eles barram, entendendo, forçando um laico igual a ateu. Então, eu sempre gosto de contar uma história que aconteceu, graças a Deus, foi só uma vez que me aconteceu isso. No bairro de Pinheiros, na época que eu atuava no campo da Lapa, nós fazíamos o bairro de Pinheiros e Lapa. Nós somos de uma escola ETEC, lá na rua Ferreira de Araújo, chamada Guaraci Silveira. Guaraci Silveira foi até um pastor metodista. E nós somos autorizados pela direção da escola a ficar na hora do recreio, entregando para os alunos o Novo Testamento. E estávamos em três, entregando o Novo Testamento. Às tantas, eu vi um aluno vindo da minha direção, e ele comentou com o colega do lado dele, e eu vi pela voz dele que ele era de orientação homossexual. E ele falou: eles não podem fazer isso. E passou a mão no celular dele. Não deu 5 minutos, a diretora, com toda a educação e jeitinho, constrangida, pediu para que nós nos retirássemos da escola, porque os pais desse aluno ligaram para ela reclamando. Pela graça do Senhor, foi um caso único. Mas foi também um caso único porque a igreja orou. Aonde eu tenho passado, eu tenho contado essa história. Eu tenho visitado várias igrejas, a igreja tem orado. Mas esses problemas existem, principalmente em escolas municipais aqui em São Paulo.
ainda ficou um ranço da administração anterior, nós temos muita dificuldade em entrar. Por isso nós precisamos que a igreja esteja orando conosco, para que as portas sejam abertas e nós possamos semear com abundância a palavra do Senhor. Então nós contamos com a oração dos irmãos, que os irmãos estejam orando, intercedendo para o nosso ministério. Para o segundo desafio, vamos ao profeta Isaías, mais uma vez. Capítulo 6, vamos ler só um versículozinho. O verso 8. Diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O segundo desafio que nós fazemos a essa igreja, nós estamos precisando de mão de obra. Nós sabemos que a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Nós precisamos de mão de obra para trabalhar conosco. O nosso ministério tem algumas regras, como eu comentei com vocês, ele é muito organizado, tem umas regras que são padrão no mundo inteiro. Acho que por isso que dá certo, a gente segue essas regras no mundo inteiro. Então a primeira regra, o Gideão tem que ser membro em plena comunhão com a igreja local. O pastor da igreja, o reverendo Márcio, aqui vai dizer, o irmão é membro aqui, vai assinar por escrito, atestar que é membro da igreja. Segunda regra, nós temos uma questão de ordem espiritual, profissional. A pessoa tem que ter, tudo que eu falar é alternativa. Então você pode ter curso superior, você pode ser professor, você pode ser militar a partir de sargento, profissional liberal. Eu, por exemplo, sou advogado. Profissional liberal, você pode ser um empresário, pode ter um cargo de gerência na sua empresa, pode ser de repartição pública. Se você tem uma dessas atividades, um dia você já exerceu, hoje você está aposentado, você gosta de evangelizar, quer evangelizar, nós estamos de braços abertos esperando vocês. Eu vou aproveitar esse momento para apresentar aqui os irmãos. Então, tem o irmão Rui, pedir para o Rui ficar de pé. O Rui, ele é o presidente do campo Osasco Norte, que atende aqui a região, e ele é o líder local. A esposa dele é a dona Creonice. O irmão Chico e a dona Zaira são os que nos acompanham. Então, se os irmãos quiserem participar conosco, se vocês tiverem essas qualificações, procure um deles depois do culto. Pode sentar. Mas as senhoras vão falar, mas e nós, como é que ficamos nisso? A esposa do Gideão participa junto. Esse é um ministério em que a família participa junto. Então, senhora, se você gostou desse ministério, dê um puxãozinho no seu marido. A esposa do Gideão basta estar em plena comunhão com a igreja, que ela pode ser admitida como nós chamamos carinhosamente de auxiliares. E as auxiliares têm um lema. Elas são nossas grandes intercessoras. É auxiliar de joelho para manter o Gideão de pé. Por fim, o terceiro desafio. Vamos voltar para o Apocalipse capítulo 1, onde só que é um pouquinho para cima do texto que já foi lido essa noite. Nós vamos ler apenas o verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós não podemos negar a bem-aventurança que cada pessoa tem de conhecer a palavra do Senhor. E para isso, é óbvio que esse material tem um custo. Notem bem, nós, Gideões, não vendemos esse material. Tudo que a gente arrecada, como o pastor comentou, reverte para a impressão de Bíblias, para esse fundo bíblico, para a gente poder fazer essas grandes distribuições. O custo desse aqui é R$ 2,80. Você pode falar, não tenho muito dinheiro, não sei o quê. Quem sabe, você não pode estar dando a sementinha de 500 igrejas. Lembra o relato que eu contei há pouco? Então, nós contamos com a generosidade da igreja para que nós possamos continuar distribuindo a palavra do Senhor. Nós mesmos, Gideões, temos um alvo específico nosso de contribuição para o fundo bíblico. Nós contribuímos, nós mesmo pagamos também. Mas a gente sozinho não dá conta.
A gente precisa contar com a generosidade da igreja. Inclusive, nós estamos sendo desafiados pela sede internacional para que o Brasil seja autossuficiente. Grosseiramente falando, nós pagamos metade do que a gente distribui. Então, desses 6 bilhões 800 e pouco que eu falei, nós grosseiramente pagamos 3 milhões e pouco. Mas por isso nós precisamos contar com o apoio e o incentivo da igreja para que esse trabalho continue e nós possamos estar levando a palavra do Senhor como braço estendido da igreja. E que histórias como que eu vou contar agora continue acontecendo. Um batismo de amor. Odilon era filho de pastor, frequentava a igreja, mas nada fazia sentido para ele. Ele assistia o culto, vinha como algo mecânico. Ele dizia que ele tinha problemas emocionais, até sentimentos mórbidos passavam pelo coração dele. E faltava ainda aquele verdadeiro encontro com Cristo. E foram passando os anos, ele arrumou um emprego num hotel. E um dia, lá pelo hotel, ele achou perdido por lá um Novo Testamento desse que nós deixamos por lá. E ele começou a ler o Novo Testamento. Ele relata que ele chegava mais cedo ao trabalho só para ler o Novo Testamento. E dizia que a leitura o arrebatava. Aquilo foi falando ao coração dele cada vez mais. E começou a sentir um verdadeiro batismo de amor. Ele disse que quando ele chegou, o ápice para ele da leitura, quando ele chegou no texto de João 14. Eu não sei qual foi o versículo que tocou o coração dele. Quem sabe foi aquele: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lo teria dito, vou preparar lugar. Não sei qual foi, ou se foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sei, o texto de João 14 é rico demais. Mas foi nesse momento que ele sentiu um verdadeiro batismo de amor. Aí ele passou a frequentar os cultos. Cada sermão que era pregado, o Espírito Santo falava com ele, os hinos cantados, as orações, a leitura bíblica, tudo fazia sentido e falava a fundo ao coração dele. E ele foi transformado e começou a sentir amor pelas pessoas perdidas. Teve um chamado pastoral e hoje ele é o pastor Odilon Chaves, da Igreja Metodista Central de Niterói, que é uma igreja que tem quase 2.000 membros. Meus irmãos, para encerrar, eu gosto sempre de contar um testemunho internacional. Esse testemunho ele é muito impactante. É um relato que foi feito por um capelão de um presídio lá na Califórnia. Ele relata que vivia frequentando um restaurante com a família dele. Todo final de semana nesse restaurante. E fizeram uma amizade com a garçonete. Lá sempre ela servia a família, fazia questão de servir. E ele não era um crente fantasma, ela sabia que ele era um pastor. E foram passando alguns anos. E um dia ele recebe um telefonema no gabinete pastoral dele. Reverendo, a vovó faleceu, reverendo. E nós aqui todos somos católicos romanos, mas a vovó era crente, ela fazia questão de um ofício protestante. O senhor pode fazer para nós o funeral da vovó? Ele prontamente concordou em fazer o funeral da avó. Só fez uma exigência. Eu quero conversar com a família toda antes. Aí a família reunida na casa da senhora, que havia falecido, ele fala que, inspirado por Deus, eu quero ver a Bíblia que ela lia. Aí veio um Novo Testamento assim, branquinho desse. O meu até que está bonitinho. O dela não, estava bem surrado, bem usado, tinha umas páginas amarradas com elástico. Dava para ver que ela lia bastante. Aqui no final, nós temos um local que a gente anota a data de conversão. Ele viu lá anotado 8 de abril de 1961. Aí contaram para ele que uma irmã auxiliar, uma esposa de Gideão, anônima, entregou para essa senhora. Ela era enfermeira de uma casa de repouso. Entregou para ela. Tá? E ela, lendo, se converteu. Aí ele pediu autorização para a família para fazer o ofício fúnebre usando justamente o Novo Testamento. A família prontamente concordou. Foram para o culto fúnebre. E ele, inspirado por Deus, não sei qual foi o texto bíblico que ele usou para o sermão. Eu imagino que tenha sido o Salmo 37, verso 18, que diz assim: o Senhor conhece o dia dos retos e a sua herança fica para sempre. E ele falou de uma herança, falando que a avó havia deixado essa herança, que era a palavra de Deus, a salvação que levaria a salvação em Cristo. E ele fez
um apelo no final do culto. E a família todinha, inteira, se entregou aos pés do Senhor. Ele falou que ao final do culto, todos estavam chorando, confessando seus pecados, entregando sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E o Novo Testamento, que aquela auxiliar anônima entregou para aquela senhorinha em vida, serviu para que ela fosse alcançada pelo Senhor. E após a morte dela, para salvar a família toda. Vale a pena servir o Senhor Jesus Cristo. Igreja Presbiteriana aqui do Jaraguá, muitíssimo obrigado pela oportunidade que nos foi dada. Nós contamos com o apoio dos irmãos. E quem sabe nessa noite o Senhor não levanta um casal de gideões e auxiliares, pelo menos, para servir aqui conosco. Muito obrigado por tudo, Senhor. E vamos orar então, Pai. Bondoso e eterno Pai, eu quero agradecer, Senhor, essa oportunidade rica que nos foi dada, Senhor, e pedir que o Senhor aplique essa mensagem ao nosso coração, Senhor. Ó Pai Celeste, Tu conheces os corações das pessoas que estão aqui presentes, que o Senhor possa estar trabalhando na vida das pessoas, Senhor, que a mensagem do Evangelho faça a diferença na vida dessas pessoas e que sintam, Senhor, desejo de compartilhar o Evangelho, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esse carinho que nós fomos acolhidos nessa noite e pela oportunidade que nos foi dada. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém.